Oi, gente, boa noite! Vamos começar a nossa Masterclass, sejam todos bem-vindos. Eu quero saber quem é que está por aqui, vai colocando um oi, que eu quero saber quem veio para essa aula, quem compareceu a essa convocação hoje, em plena quinta-feira. Me confirmem se vocês conseguem me ver bem, me ouvir bem, para eu saber que essa transmissão ela está fluindo como ela deve, tá? Temos aqui Mailane, de zootecnia, que legal, seja bem-vinda, tá? Simone Borges, a gente já se conhece. Brincadeira, mas a gente precisa se conhecer, né, presencialmente. Gente, quem tá aqui assistindo essa aula, me vendo, na verdade, ou participando de uma aula minha aqui pela primeira vez? Quem só me viu na rede social, nunca fez nenhuma aula aqui junto no ambiente online, escreve aqui para eu saber, tá? Que eu quero saber, inclusive, como que deve ser a minha linguagem, né? Se já dá para eu avançar um pouco mais, ou se eu vou ter que também me ater em detalhe de, né, iniciante e não tem nenhum problema em relação a isso. Digita aqui para mim, então, bom, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou me apresentar, já que nem todo mundo aqui já teve uma aula minha. Meu nome é Cecília Rios, eu sou nutricionista, sou empresária e sou idealizadora do Nutrigenômica Descomplicada, onde eu ajudo colegas nutricionistas a fazerem com que a nutrição personalizada dê certo, funcione dentro do consultório. A gente já tem conhecimento suficiente com embasamento científico, mas a gente tem um grande desafio de traduzir as informações de um laudo nutrigenético na prática, como isso vai mudar a alimentação do nosso paciente. Esse projeto ele começou a acontecer por uma questão muito do meu atendimento, né? Eu tinha dificuldade, eu não encontrava muitos lugares para me capacitar, a não sei que fossem cursos online ou alguma coisa fora, uma sociedade internacional, um congresso fora, mas eu sentia falta, inclusive, de me juntar com outros nutricionistas, porque a gente não consegue chegar muito longe quando a gente está sozinho, tá? A gente pode até caminhar, só que você consegue encurtar caminhos, você consegue ir muito mais longe quando você está acompanhado. Carol está aqui colocando a minha primeira vez aqui, ela é nutricionista esportiva, ela é curitibana, eu sou de Salvador, eu sou soteropolitana e atualmente residindo em Palmas. Que massa! Mônica aqui de Minas, primeira vez, gente do Brasil todo. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, boa noite. A gente hoje vai ter uma Masterclass que é sobre 5 SNPs, aqueles SNPs que podem ser essenciais na sua prática nutricional personalizada. E eu posso dizer para vocês que eu tive um grande desafio em selecionar só 5 SNPs. Talvez isso não seja nem 0,0001% do que é a nutrigenética, do que é a nutrigenômica. E às vezes algumas pessoas me falam assim, ai, Cecília, eu nem vou estudar nutrigenômica, eu acho que eu não sei o suficiente, né? Eu não estou pronto. E aí eu tenho uma coisa para te falar. Você nunca vai estar pronto, mas nunca mesmo. Deixa eu contar um pouquinho sobre a minha história com a nutrigenômica. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso em 2013, eu já tinha me interessado, tinha escutado falar em congresso, e na mesma hora eu pensei, poxa, nutrição do futuro, óbvio, né? Isso aí para mim é como se fosse um caminho sem volta da nutrição daqui para frente, só vai evoluir para essa área assim de genômica, e no nosso caso de genômica nutricional. E aí eu estava conversando com um consultor na época, e aí ele me perguntou, eu queria um posicionamento estratégico no mercado, aqui em Salvador, na Bahia. E aí eu falei para ele, olha, eu quero uma logomarca, eu quero fazer um material gráfico do consultório, eu já atendi, eu fui formada em 2009. E aí ele me falou, ok, mas qual é o seu ramo de atuação? Você está em que área? Você é nutricionista de quê? Falei, bom, eu sou nutricionista clínica, eu sou nutricionista esportiva. Na época eu estava terminando a especialização em esportiva, já cursei a parte de estética, então assim, toda achando o que eu estava me achando quando eu contava isso para ele. E aí ele me perguntou, ok, Cecília, mas eu conheço um monte de nutricionista clínico, eu conheço um monte de nutricionista esportivo, me diz alguma coisa que você me ajude a diferenciar o seu posicionamento. E aí eu falei assim, super rápido, eu estudo, eu quero trabalhar com dieta baseada no DNA, que eu acredito que seja o futuro da nutrição e tal, eu acho que já é o presente, mas ainda é tudo muito difícil. E aí ele, meu Deus, né? Como assim? Que negócio futurístico, visionário, ele nunca tinha escutado falar nisso. E aí eu falei para ele o seguinte, ele falou, não, a gente vai posicionar você dessa maneira, esse assunto é maravilhoso, vamos nessa. Eu falei para ele, olha, aquele medinho, né, que a gente sempre tem, que a gente acha que não está pronto mesmo. Falei, olha, vamos deixar
pouquinho mais para frente, porque eu ainda quero estudar mais, eu não sei o suficiente, eu não me sinto pronta. E aí ele me disse uma coisa que para mim também foi um divisor de águas, fez toda a diferença, que é, olha, você vai começar antes de ficar pronta, porque você só vai ficar pronta quando você pratica. E ficar pronta, e olhe lá, né? Muitas vezes no consultório eu ainda tenho muitas dúvidas, por isso que eu tenho grupos de nutricionistas, que são as nossas alunas do Nutrigenômica Descomplicada, com as quais eu troco ideias todos os dias. Então, o que eu quero dizer para você é, não se sinta pronto para começar, tá? Você só vai conseguir fazer isso na prática, e eu ainda posso te falar mais. Eu acho que nunca a gente vai conseguir desvendar todos os mistérios da nutrigenômica e da nutrigenética. Porque imagina aí a complexidade que são 25 mil genes, 3 milhões de polimorfismos. E o que eu posso dizer para você é, vamos correr atrás, mesmo que você não se sinta pronto, mesmo que você esteja começando, ou se você já estiver um pouquinho mais à frente, vamos correr atrás, porque a ciência está avançando e está avançando muito rápido. Eu queria que você, que está aqui nessa aula agora, colocasse para mim, classificasse de 0 a 10 o quanto você conhece nutrigenômica e nutrigenética, o quanto você se sente capacitado ou então dominando esse assunto, para que eu saiba em que nível de conhecimento vocês estão. Coloquem aqui para mim, por favor. Deixa eu ir vendo aqui esses comentários. Maria Inês assistiu a aula do YouTube, tem duas aulas do YouTube, uma sobre emagrecimento e a outra que é sobre SNPs também. Mas como eu estava falando, eu falei isso por e-mail, falei hoje nas redes sociais, essa aula, por mais que ela já exista, ela hoje foi completamente atualizada. Eu passei essa semana toda dando uma olhadinha nos novos artigos para poder trazer aqui para vocês o que tiver de mais atualizado nessa área, tá? Simone acha 5, Carol de 0 a 10, estudante de nutrição. Olha, na nossa turma, a gente teve 3 estudantes de nutrição, sendo que 2 estudantes ficaram em primeiro lugar no nosso jogo, que foi a Jornada ao Mundo da Nutrigenômica, que a gente fez a turma 2 agora toda gamificada. Então, eu acho que é até uma vantagem, porque você está começando agora. Então, se você realmente quer essa área de nutrigenética, já pode começar já, não perca tempo fazendo isso. É até melhor que você não se confunde com muitas outras informações. A gente tem muito isso, né, nutricionista? A gente sempre é muito sedento pelo conhecimento, até porque é uma ciência muito dinâmica, assim como a natureza, né, de uma maneira geral, não tem como a gente dominar 100%. Então, quanto mais você focar, quanto mais você direcionar os seus estudos, desde agora, maravilha, tá? O que mais aqui? Olá, Andréia, Mônica 3, Mailane 3, Carol, legal. Bom, gente, vamos começar então com essa aula de agora? Ó, até o finalzinho eu quero vocês aqui comigo e se preparem, tá bom? Deixa uma água perto de vocês, pega o celular, coloca o celular no silencioso, sem distrações, para que você possa focar aqui. Se você for tomar alguma anotação, tenta tomar mesmo no ótimo papel com caneta, né? Porque se a gente for pro celular, a gente já entra no WhatsApp e aí começa, né? Eu tenho um monte de aplicativos de produtividade, mas eu confesso que o papel aqui com bloquinho de notas é o que eu uso para poder descarregar todas as ideias que vêm aqui na cabeça. Andréia está falando que tem pouco conhecimento sobre o assunto, quer saber mais? Muito bem, muito bem. Ótimo. Bom, vamos começar. Eu vou começar agora a compartilhar os meus slides com vocês. Eu quero combinar uma coisa, assim, em relação às dúvidas. Vocês têm aqui, ó, um quadradinho escrito QIA, que é de Questions and Answers. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui direcionado, tá bom? Porque no final da aula eu abro para poder responder todas essas perguntas. E se tiverem comentários, vocês colocam no chat mesmo, que está aí na frente de vocês, só que eu não vou ficar abrindo o chat durante a aula não, tá? Simone sabe aí que eu falo pra caramba, às vezes eu começo a dar os exemplos, vou falando com vocês, vou viajando, vou contando história, então eu prefiro direcionar, focar, tá bom? E aí no final a gente consegue sim compartilhar algumas dúvidas. Deixa eu abrir aqui para vocês, se por um acaso não me escutarem, ou então não conseguirem me ver por qualquer motivo, coloquem no bate-papo tipo 1000 vezes, tá? Porque aí vai chamar minha atenção e eu venho para cá. Carla de Brasília chegando aí, legal. Bom, com esse modelo aqui que eu estou fazendo a transmissão de vocês, eu não vou ficar preocupada com ruídos, né? Quem já conhece aqui o Zoom sabe que às vezes entra uma galera aí e aí tira a concentração.
Só que dessa vez aqui eu fechei e ninguém vai conseguir fazer barulho, tá bom? No finalzinho, enquanto eu abro aqui, no finalzinho eu vou conseguir compartilhar com vocês esses slides, tá bom? Então não precisa ficar desesperado aí para anotar tudo, não. Vamos lá, oficialmente começando com a nossa aula hoje do Nutrigenômica Descomplicada, essa Masterclass, que ela tem esse nome aí porque a gente tenta caprichar um pouco mais nesse conteúdo, diferentemente das lives que a gente traz, sempre algumas sacadas mais cirúrgicas, agora a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. Me perguntaram o porquê, né, de fazer essa aula em uma sala virtual e não em uma live. Na verdade, aqui na live a gente fica super distraído, é um entra e sai, e aí a gente não consegue dar um segmento lógico aqui ao nosso raciocínio, tá bom? Então hoje você vai estudar mais aqui comigo sobre 5 SNPs para a prática clínica nutricional personalizada. É só um pedacinho do que vocês vão encontrar pela frente na carreira profissional nessa área da nutrição personalizada. Eu trouxe aqui um pouco da minha apresentação, depois se vocês quiserem saber. E sabe por que eu trouxe? Porque todo mundo me pergunta, né? O que você fez? Como que você entrou nessa área? E eu posso falar para vocês que eu me joguei, tá? Na época não tinha especialização, aliás, nem hoje tem uma especialização que eu falei assim, olha, essa aqui eu acho que até eu quero fazer. Eu adoraria ter uma especialização de ponta aqui nessa área, mas não, eu acabei me capacitando fora mesmo, fazendo alguns cursos à distância e me aproximando dos profissionais que tinham essa prática. Eu realmente acreditava que essa era a maneira de eu chegar exatamente aonde eu queria. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses polimorfismos e eu posso dizer para vocês assim que foi um esforço grande fazer essa seleção. Você vai conhecer hoje um pouco mais sobre o TCF7L2, que está associado ao risco para o diabetes e também escolha de padrão alimentar, por exemplo, padrão mediterrâneo. O gene da apoegenótipo, que está associada com risco de doença de Alzheimer ao consumo de gorduras saturadas. O gene que expressa a interleucina 6, que está associado com inflamação. O haplótipo HLA-DQ, que está associado com risco para distúrbios associados ao glúten, o próprio consumo do glúten também. E o MCM6, que está associado com persistência da lactase na vida adulta, o que é super raro na nossa população, tá? O critério de ter trazido essas variações genéticas aqui para a gente aprofundar um pouco mais é principalmente relevância científica, ou seja, existem evidências suficientes para que a gente possa tomar algumas conclusões em relação à nossa conduta nutricional, mas além disso, tem um impacto muito relevante também no metabolismo, ou seja, isso pode sim impactar na sua conduta e no seu raciocínio clínico em tratamento. E por que se dedicar a essa área vale a pena? Bom, primeira coisa é você conseguir intervir com precisão. Por que isso? Uma vez me perguntaram, será que dá para a gente trabalhar com nutrigenética, só que sem trabalhar com teste nutrigenético? O que vocês acham? Já pensaram sobre isso alguma vez? Bom, a minha opinião hoje sobre isso é que ainda não é possível, tá? O que eu penso? Se você não tiver precisão, ou seja, se você não conhecer, não puder tratar esses dados genéticos, que é o que vai lhe dar o alvo mais assertivo em relação ao que você está buscando, a reduzir riscos, ou então otimizar a saúde do seu paciente. Mas se você não tiver esse dado, você continua na dúvida e continua no que a gente vem fazendo até muito recentemente, até o ano de 2003, que foi quando foi concluído o projeto do Genoma Humano, que é uma nutrição baseada em fenótipo, no que você vê, chamada nutrição individualizada, nas queixas do cliente, na antropometria, nos exames bioquímicos. Quando você trabalha com a nutrição de precisão, você está agregando um conhecimento que é a base genética em relação à sua conduta. Você vai saber melhor como você intervir, como você encurtar esse tempo, ou seja, eu como nutricionista, não vou falar nem de ninguém aqui, tá bom? Se vocês se identificarem, é mera coincidência. Mas quantas vezes eu já falei para o meu paciente, olha, vamos experimentar aqui, suspender o glúten para ver no que vai dar? Será que vai melhorar a sua dermatite? Será que vai melhorar o seu intestino? Ou então para leite? Vamos observar aqui 30 dias, né, fazer uma detox e tal. E às vezes esse paciente não tem o resultado que você esperava, porque realmente existe uma resposta interindividual
que ela é em função da genética, e tem alguns genes que hoje são conhecidamente responsivos ao seu padrão alimentar e ao seu estilo de vida de uma maneira geral. Por isso que se fala tanto, né, sobre esses avanços em nutrigenômica e que daqui para frente a gente só tende a despontar ainda mais. Uma outra vantagem de você se dedicar a essa área é você atuar na prevenção. Isso a gente já faz com nutrição, mas dessa vez é fazer com mais precisão. Você conhecer o seu paciente do ponto de vista genômico dele. Você consegue predizer algum problema de saúde que ele possa ter? Lembrando aqui que você não faz previsões mágicas, esotéricas. O nutricionista não trabalha com a bola de cristal, não é isso. Mas você vai saber precocemente qual é o risco que o seu paciente tem de desenvolver um diabetes do tipo 2, por exemplo, ou então uma predisposição, uma tendência à obesidade, ou mesmo uma doença de Alzheimer. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. E também sobre personalização. É uma grande oportunidade de você valorizar um pouco mais o serviço que você entrega, gerar valor, uma vez que você consegue deixar aquele atendimento todo moldado ao que ele precisa, ao que ele realmente busca de uma nutrição de verdade, né, que ele consiga sustentar em longo prazo e se livre, né, da confusão que é causada pelas modas na alimentação. Além disso, é possível que as orientações nutricionais mais atuais não sejam as mesmas que nós estudamos anos atrás. Não se choquem também com essa afirmativa. Tá tudo bem, a nutrição é super jovem aqui no Brasil e a nutrigenômica, ela só existe há 15 anos, inclusive dia 25 de abril agora, faz 15 anos que foi encerrado o projeto do Genoma Humano, estão acontecendo várias comemorações aí pelo mundo. É claro que a gente vai fazer alguma firulazinha também em relação a isso, eu devo dar uma aula nesse dia, já antecipando para vocês. Mas, de fato, assim, é possível que em pouco tempo, não sei estimar para vocês em quanto tempo ainda, mas que a gente já vai ter aquelas DRIs, né, baseadas em genótipo. Eu até coloquei ontem uma publicação no Facebook, no Instagram, colocando que a Estônia vai ser o primeiro país que vai mapear toda a população, para que, em troca, eles possam prover aconselhamento dirigido ao DNA na função, claro, de reduzir riscos. A gente sabe hoje que atuar na prevenção é muito mais em conta para o governo do que você tratar lá na ponta o problema, tá? E, além disso, obter o potencial máximo da nutrição. E aí você vai me perguntar, que potencial máximo, né? Para poder explicar isso um pouco melhor, eu trouxe aqui a história de uma colega nossa, uma nutricionista chamada Mona Nemer. Ela foi a nutricionista de destaque no ano passado no time do Liverpool. Era um time que ele não vinha tão bem, não estava com um bom entrosamento entre os jogadores. Ela só percebia que, o técnico, melhor dizendo, só percebia que esses jogadores chegavam corridos, agoniados, comiam, sentavam e saíam, porque tinha que treinar, e não via muita interação, e isso é essencial para um time campeão. E aí, o que o técnico fez? Contratou ela, claro que fez outras contratações, e Mona Nemer, ela ganhou destaque na imprensa mundial. E por quê? O que ela fez demais? Bom, ela aplicou aqui 4 pilares muito simples que qualquer nutricionista hoje tem capacidade de fazer. Ela fez um mapeamento nutrigenético de todos os jogadores, ela criou dietas cientificamente planejadas e personalizadas para eles, dirigido ao genótipo, priorizou o uso mais frequente possível de alimentos cultivados regional e organicamente. Isso a gente já faz, qualquer nutricionista pode fazer. Estabeleceu 4 refeições diárias obrigatórias, isso mais pelo perfil de jogadores, né? Saiu recentemente até um artigo falando em relação a ganho de massa muscular e hipertrofia, que pelo menos fossem feitas 4 refeições por dia, mas ela falou isso antes desse artigo, tá? E eu até entendo por que ela falou isso, porque são meninos jovens, né, dispersos, com os hormônios, aí a flor da pele, talvez muito difíceis de domar. E eles beliscavam muito, talvez não tivessem rotinas. Então, eu achei muito inteligente da parte dela colocar, o mínimo aqui é que se faça essas 4 refeições, o que for a mais, a gente vai ver em relação ao seu rendimento, mas eu achei muito interessante ela colocar esse basicão aí. E, além disso, ela promoveu aulas de culinária para os jogadores, uma maneira de ressignificar a relação com a comida e também facilitar quando ele estivesse viajando, quando ele estivesse na casa dos pais, sei lá, como que ele iria se alimentar, ele saberia se virar, sem contar que isso estreita as relações com a comida. Agora eu pergunto para vocês, precisa estar num time desse, né, de uma liga internacional, para fazer isso, né, dentro do futebol?
E eu já trago hoje feliz para você a resposta que não, isso já acontece no Brasil. Isso está acontecendo dentro do time de futebol feminino do Corinthians. Ó, eu sou corintiana, mas a ideia nem é puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, até porque está no meio aí do Campeonato Paulista, tá? Se você for palmeirense, por favor, não fique chateado comigo. Mas eu não sei se o Palmeiras já tem um programa de nutrição esportiva avançada, como o Corinthians está agora implementando, que foi isso aqui, foi mês passado, né, no dia 20 de março. Tem aqui uma parceria com um dos grandes laboratórios, que é o Nutrigenomics, é um laboratório canadense, mas ele tem vários escritórios pelo mundo, foi o primeiro laboratório que eu comecei a trabalhar, mas tem outros laboratórios também, tipo o Centro de Genomas, que é uma grande referência brasileira. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa imagem, tá? E eu vi principalmente que aquilo que a gente viu lá num time do exterior, isso já está acontecendo aqui pra gente. E já é realidade. Ontem eu estava falando sobre essa questão da Estônia, né, que já está disponível para a população em geral, que o governo está bancando. A gente não espera isso do nosso governo tão cedo, mas isso já pode ser feito. O investimento já pode ser feito, sim, pelo nosso paciente. Que diferença isso vai fazer, né? Como assim eu vou fazer o meu paciente investir nisso? E isso é uma crença do nutricionista, porque muitos pacientes querem, sim, investir na saúde deles. Você vai ter a oportunidade de personalizar e otimizar as recomendações nutricionais a partir do momento que você conhece os riscos que a pessoa tem, que você tem a possibilidade de intervir precocemente. Eu vou contar para vocês uma história em relação a uma paciente minha que ela chegou recém-diagnosticada de doença celíaca, ela tinha 36 anos, que é uma fase bem comum de apresentar. E ela queria saber, ela queria fazer o teste de nutrigenética para o filho, né? Porque quase que 10% da família é acometida também pela doença celíaca. Ela queria saber quais eram as chances dele. E ela me falou, olha, Cecília, posso ser bem sincera para você, se eu soubesse que eu tinha esse risco, né, que eu tinha esse problema relacionado ao uso, né, a metabolização é uma palavra de nutricionista, mas você conseguir, né, com eficiência utilizar esse substrato, eu realmente não teria comido pão todo dia, talvez, porque meu marido tem esse hábito, a gente come pão todos os dias à noite, e isso sim pode ter sido um gatilho, né? Pode ter acelerado o desenvolvimento e a apresentação desses sinais e sintomas, tá? Além disso, compreender a eficiência de alguns suplementos nutricionais. Se vocês procurarem nas evidências aí científicas, vocês não vão encontrar algumas evidências que possam provar, né, que suplementos são indicados para determinado genótipo. Só que você, conhecendo as principais rotas metabólicas, por exemplo, da cafeína, você vai entender se é um suplemento que pode ser benéfico para o seu paciente, que é atleta, por exemplo, tá? Que vai correr uma meia maratona, ou então aquela pessoa que passou a noite inteira mal e que para trabalhar pode se beneficiar sim. Eu já fiz isso, esse exemplo é meu, tá? Tomei assim, ó, meio comprimido, 200 miligramas de cafeína, porque eu tinha passado a noite toda mal, e eu sei que é muito eficiente, tá? E aí eu só comprovei também com a nutrigenética, e dessa maneira eu comecei a aprimorar os meus hábitos em relação ao uso da cafeína. Então, eu já tinha falado sobre isso, né? Uma vez que você conhece a eficiência de rotas metabólicas que podem ser chaves na sua conduta, você pode se beneficiar e principalmente beneficiar o seu cliente e também auxiliar na seleção de alimentos, que se você pode dar uma ênfase maior a alimentos anti-inflamatórios ou então a fitoquímicos antioxidantes, isso pode direcionar sim o que você vai escolher, por exemplo, as brássicas, né, fonte de sulforafanos para aquelas pessoas que têm as glutationas deletadas, que também é o meu caso, e também isso pode te ajudar na interpretação de exames laboratoriais. Aí esses dias me fizeram essas perguntas, né? Ah, mas se o meu paciente ele não apresenta alteração laboratorial, mas ele já tem ali no genótipo, o que eu vou fazer? Claro que você vai unir todas essas informações, você não vai simplesmente só considerar o teste nutrigenético e vai desprezar o que tem nos exames bioquímicos, porque querendo ou não, as proteínas, elas são os resultantes da expressão gênica, são os produtos que são produzidos redundantemente e que você pode dosar, né, em níveis séricos, tá? Então, são coisas complementares e, além disso, você pode pedir alguns marcadores mais específicos também, se você observar que o seu paciente tem alguma disfunção em determinada rota metabólica, por exemplo, da vitamina D, do transporte da vitamina D. Você está habituado a pedir a 25-hidroxi-D3, você pode incluir também a biodisponível, a 1,25, tá? Então, você já começa a raciocinar um pouco diferente quando você realmente conhece o funcionamento no nível molecular da célula.
Vamos começar aqui. TCF7L2, você já ouviu falar? Se você está vendo esses painéis aqui que eu estou trazendo pela primeira vez, fica tranquilo, tá? Pode ser que nesse primeiro momento você tenha aquela impressão de que é uma sopa de letrinhas, né, e números juntas. Eu entendo, eu também já pensei assim logo no começo, mas à medida que você começa a ler esses testes, que você começa a falar sobre isso com colegas e começar a olhar os artigos também que possam te ajudar a estudar um pouco mais a sua área, você começa a se familiarizar e depois é tranquilo, tá? Como eu vi que tem muita gente aqui que tem menos do que 5, né, que seria a média em termos de conhecimento sobre nutrigenômica, eu vou falar aqui sobre o que é, né, um painel nutrigenético. Eu extraí essa figura aqui de um teste de um paciente meu aqui, 2008 agora, e como é que funciona isso aqui, ó? Na primeira coluna, onde você lê aí gene, é o nome do gene mesmo, né, do qual é o gene que se trata, e entre parênteses aparece qual é o polimorfismo que está acontecendo nesse gene. Por exemplo, ali você vê um C, um sinal de maior para T, ou seja, uma citosina que foi substituída por uma timina, tá? Cuidado que não é tiamina, tá bom? Não é complexo B, é timina. Então você já sabe que ali está acontecendo uma substituição de um único nucleotídeo, por isso que a gente fala sobre SNPs, que são polimorfismos de nucleotídeos únicos. E na coluna seguinte está o RS. Você pode entender o RS como se fosse assim o número de RG desse polimorfismo. É como ele está sendo catalogado, registrado no banco de dados, tá bom? Então, quando você fala assim com um colega seu, você fala, ó, naquele paciente, ele tem o TCF7L2, que tem um RS com finalzinho 146, tá? É assim que você vai conversar com o seu colega para você identificar de que polimorfismo você está falando, ou então confrontar com evidências científicas também em cima dos dados que você tem no laudo. E aí logo depois você vê duas letrinhas, né? CT/TT, ou seja, cada uma dessas letras, né? Cada um desses nucleotídeos você herdou do seu pai e da sua mãe. E são alelos, né? Chamados alelos, que estão envolvidos nessa variação genética. E aí, nesse caso ali, ó, o alelo de risco é o T, é a timina, tá? E ela pode vir em heterozigose, um C e um T, ou então em homozigose, TT para o alelo de risco. Só que nesse caso, esse paciente aqui, ele não possui o alelo de risco, ele é CC, ou seja, uma homozigose favorável, risco típico da população para desenvolver diabetes do tipo 2. Só que uma vez que o seu paciente ele tem esse alelo de risco, ou em hétero, ou em homozigose, esse impacto metabólico ele já vai ser diferenciado, tá? Essa aqui embaixo, essa tabela amarela, ela é um pedaço da nossa tabela de polimorfismos do ND, do Nutrigenômica Descomplicada, que são aproximadamente 35 polimorfismos que a gente fez esse esqueminha aqui para poder guiar você como um roteiro de estudos, tá? E a ideia dessa tabela é ser fácil, né, de você acessar, fácil de você organizar suas ideias e olhar dessa maneira. Na primeira coluna é o gene, quais são os alelos que são envolvidos nesse polimorfismo, o RS desse gene, o nome desse gene. Por que eu coloquei uma coluna só para o nome? Porque normalmente o nome, ele já indica do que se trata aquele gene, qual é o produto gênico. Tá? Então, nesse caso aqui, um fator de transcrição que vai lá no núcleo e faz alterações em relação ao padrão de expressão gênica. Qual é o genótipo de risco que está sendo envolvido para ajudar na sua interpretação? E qual é o impacto metabólico? Então, quem é portador do alelo de risco T nesse polimorfismo em TCF7L2 com finalzinho RS 146 tem um risco maior de desenvolver diabetes do tipo 2 por redução na produção e na secreção da insulina. E aqui, mais uma vez, se você trabalha em parceria com o endócrino, você pode também contactá-lo e dizer, olha, meu paciente aqui, ele não é responsivo à classe dos medicamentos das sulfonilureias, por exemplo, a glibenclamida, que é uma hipoglicemia antioral. Então, você pode conversar com o endócrino e falar, será que dá para rever a medicação? Normalmente são pacientes de difícil controle da homeostase, né, glicêmica. Então, vale a pena você conhecer esses dados, tá? Logo depois você vai ver uma coluna que eu chamei de metabolismo-alvo, e a ideia de pensar em metabolismos-alvos é porque você vai usar todo o seu background, todo o seu conhecimento sobre nutrição até agora, você não vai precisar passar uma borracha nisso. Porque eu, quando comecei a estudar nutrição,
uma professora, uma felizarda de uma professora me falou, olha, Cecília, você consegue simplificar um pouco mais a nutrição quando você pensa em apenas 4 alvos metabólicos, que é oxidação, glicação, inflamação e saúde intestinal. E isso começou a fazer muito sentido para mim, porque era a maneira como eu raciocinava. Um paciente não chega para você só com diabetes, ou então só com obesidade, sempre é uma mescla, né? Um coquetel de problemas para você ajudar ele a resolver. E aí, dessa maneira, você vai ter um único alvo metabólico e ter um efeito sistêmico, tá? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim no chat depois. Se você tiver alguma pergunta sobre isso também, você pode colocar aqui no quadro para perguntas e respostas, que no final a gente vai abrir, tá? E aí, nesse caso, Nutri, o que é que eu faço, né, quando o meu paciente possui o alelo de risco T, ou em homo ou em hétero, para esse polimorfismo aí? Bom, você pode pensar em orientar ele a ter um padrão alimentar mediterrâneo para melhorar a sensibilidade à insulina. E para isso, existem estudos apontando, tá? Eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Eu trouxe aqui para, se você não conhece, se você é um visionário nutricionista que quer explorar essa área, você precisa conhecer o SNPedia, que é como se fosse uma biblioteca de polimorfismos, é um site, tá? Do Instituto Nacional lá dos Estados Unidos. E aí você coloca qual é o polimorfismo que você quer conhecer melhor, e você vai encontrar tabelas como essa daqui. Vários estudos relacionados, mas você vai ter tabelas como essa daqui, que te ajudam também a fazer a interpretação. Então, nesse caso, ó, quando o nosso paciente ele é portador de pelo menos um alelo de risco, ele já pode ter uma chance de 1,4 vezes maior de desenvolver diabetes, ou então até o dobro de chance de desenvolver a doença se ele for um homozigoto com alelo de risco, no caso alelo T, tá bom? Então isso pode ajudar vocês, conheçam o SNPedia, esse é um dos principais fatores de risco que estão associados com diabetes do tipo 2. E aqui uma meta-análise mais recente, que foi de agora, 7 de março de 2018, que concluiu que esse RS com final 146, ele foi significativamente associado com diabetes do tipo 2 em diversas etnias, tá? Caucasianos, asiáticos principalmente, ou seja, não há mais dúvidas em relação à associação desse polimorfismo com o risco até dobrado de desenvolver diabetes do tipo 2. E como que você pode mexer nisso? Aí a gente volta na parte que eu estava comentando sobre padrão alimentar, tá? Existem estudos mostrando que a dieta mediterrânea, ela tem um impacto benéfico, positivo na saúde cardiovascular e no perfil glicêmico, tá? Tem um outro estudo mostrando logo depois, mas o que a gente já sabe é o que o TCF7L2, ele é um gene responsivo à dieta mediterrânea. Eu trouxe aqui alguns alimentos só para poder ilustrar. E é justamente isso que varia a resposta interindividual em relação a alguma intervenção que você faça, tá? Porque a gente parte do pressuposto de que os genes, eles definem a resposta a esse tipo de padrão alimentar, no caso, dieta mediterrânea. E aí você vai me perguntar, será que é só a dieta mediterrânea? É o que a gente tem de estudo, tá? Então, não sei se seria a dieta baiana, a dieta brasileira, mas a gente ainda não tem estudos conclusivos em relação a isso. E isso se atribui aos alimentos tradicionais desse padrão alimentar, que são ricos em ácidos graxos monoinsaturados, em vitaminas com poder antioxidante e fitoquímicos que podem contribuir epigeneticamente, aí já é uma outra aula para a gente falar sobre isso, que são os reguladores da expressão gênica e que justamente vão fazer essa expressão ou de uma enzima, ou de uma proteína transportadora, ou de um hormônio, ou de um receptor, que são os produtos gênicos. Esse outro estudo também, esse já é um estudo aqui de 2013, que comprovou também essa relação entre a eficiência da dieta mediterrânea na modulação da expressão de TCF7L2 e a redução do risco cardiovascular em pessoas que não possuíam o alelo de risco, tá? Lembrando aqui, ó, os resultados eles sugeriram que a dieta mediterrânea pode não apenas reduzir hiperglicemia em indivíduos TT, assim também como a incidência de acidentes vasculares cerebrais, ou seja, são pacientes que são responsivos. Passando aqui agora para a ApoE genótipo, não sei também se você já conhece, é um dos genes que são mais falados, tem até palestra no TED falando sobre ele, porque ele faz uma correlação entre
o polimorfismo, no caso o alelo E4 na apoegenótipo, com risco de doença de Alzheimer, tá? Inclusive, bem importante para o nutricionista saber falar sobre isso com o paciente. Se você tiver um paciente que possua alelo de risco, no caso aqui o alelo E4 para apoegenótipo, pode ser E2, pode ser E3, mas o risco maior realmente está associado ao E4, quase que 20 vezes a mais o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. E se você, por acaso, tiver um paciente que tenha essa homozigose desfavorável, muito cuidado quando você vai falar com ele. Você não vai dizer que ele vai desenvolver essa doença. Você vai dizer para ele que ele tem um risco maior em relação à maior parte da população, só que ele pode reduzir, atenuar a doença, ou então retardar o seu aparecimento se ele tomar algumas medidas preventivas para já, tá? E aqui o que a gente vê? O gene que expressa a apolipoproteína E, que é a apolipo que faz o transporte de colesterol no cérebro, por isso que tem essa correlação com dano neuronal, né, cerebral. E isso só acontece, nesse caso, quando esses indivíduos são expostos ao excesso de consumo de gorduras trans e saturadas, tá? Ou seja, não é qualquer pessoa, tá? Ela tem que estar também exposta a um ambiente que possa trazer dano, que possa estimular uma expressão que você não deseja no seu paciente, tá? Nesse caso, se você encontrar um paciente que tenha esse polimorfismo, que tenha esse risco elevado, você já pode começar desde jovem, tá? A intervir com as diretrizes que foram feitas especificamente para a doença de Alzheimer. Está disponível no online, tá? É de 2014 e você pode seguir aquelas recomendações e já se fala hoje sobre um outro padrão alimentar chamado dieta MIND, que é a fusão da dieta DASH para a saúde cardiovascular e para dieta mediterrânea que a gente acabou de falar, tá? E aí já se sabe, você já pode também começar a pensar nesse seu paciente, por mais que ele seja ainda assintomático, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um estudo que saiu agora também, falando sobre isso. E o que você pode começar a pensar é avaliar uma suplementação que você possa estimular um pouco mais as sinapses cerebrais, reduzir a inflamação sistêmica, orientar sobre prática de atividade física. Tem um suplemento no mercado chamado Suveneide, que é da Danone, que ele já é rico em colina, já é rico em ácidos graxos, monoinsaturados, em vitamina E. Você já pode começar a oferecer para o seu paciente um pouco antes, né, um pouco mais jovem do que a partir dos 50, 60 anos, quando a gente vai começar a apresentar alguns sinais e sintomas, alguns lapsos de memória. Esse foi o estudo que eu comentei agora, né, que foi do dia 27 de março, trazendo que sim, né, o alelo E4 em apoegenótipo é o principal fator de risco genético para a doença de Alzheimer, pode aumentar em até 20 vezes esse risco. E a presença desse alelo, ele exerce efeitos adicionais a alterações morfológicas no cérebro, no caso da massa cinzenta, tá? Que começa a atrofiar mesmo no processo de neurodegeneração. E eu me refiro a essas áreas, né, que estão relacionadas com a patofisiologia da doença de Alzheimer em indivíduos que ainda são saudáveis, tá? Nesse artigo eles colocaram indivíduos de média idade entre 25 e 50 anos, ou seja, você não precisa esperar o seu paciente apresentar sinais e sintomas para que você possa intervir preventivamente, precocemente no padrão alimentar. Nesse caso, seguindo as diretrizes, tá? Para estilo de vida e de alimentação para a prevenção da doença, que seria minimizar a ingestão de gorduras saturadas e transaturadas, ajustar, reduzir um pouco o consumo de carnes e laticínios. Isso deve ser bem individualizado, inclusive porque aí também entram questões relacionadas à filosofia alimentar. Aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios, sempre descascar mais, né, do que desembalar. Então, aumento do consumo de hortaliças, de frutas, de leguminosas, de grãos. Você pode começar a pensar, a prover não só fontes alimentares, mas alguma suplementação de vitamina E também, com efeito antioxidante nas células cerebrais. Além disso, vitamina B12 também para cognição. Então, já pode começar a fazer uma suplementação se houver uma deficiência nutricional visível, ou então se isso for acusado pelos exames bioquímicos. Existe um marcador também para a vitamina B12 que é mais biodisponível do que a cobalamina, quando a gente pede, que é o ácido metilmalônico. Você pode incluir nos seus exames laboratoriais para pacientes que são portadores do alelo E4.
E também nessas recomendações, nessas diretrizes, você vai encontrar lá que você evite fazer a orientação em relação ao uso de suplementos multivitamínicos e minerais que possuam ferro e cobre por serem minerais pró-oxidativos, tá? Então, muito cuidado com essa prescrição, porque é muito da nossa rotina, né? Por exemplo, eu trabalho muito com emagrecimento, então é um suplemento, é um polivitamínico para reduzir risco de carência nutricional, e se eu não souber da genética do meu cliente, vou passar talvez lá um multivitamínico padrão de farmácia mesmo, tá? Além disso, investigar níveis circulantes de alumínio. Não sei como é que está o consultório de vocês por aí, se vocês dosam alumínio também na rotina, mas eu tenho encontrado muitos pacientes. Se eu pudesse, se eu tivesse tempo e também um interesse maior em fazer essa investigação com os pacientes, eu faria uma pesquisa, porque a gente sabe que está associado também com neurodegeneração, com aumento de risco de câncer, principalmente câncer de mama, com as doses maiores, né, com os níveis séricos maiores do que 10. Então, nesse caso, a gente tem que reduzir sim a exposição e é muito comum que a gente seja exposto ao alumínio ou através da água, ou através de fermento, de esmalte, de desodorante. E aí você tem que sempre pensar em todas as vias, né? Não só em reduzir a exposição, mas também estimular os processos de detoxificação. Então, para isso é importante você também conhecer o painel de detoxificação e inflamação do seu cliente, para que você saiba quais são as rotas mais eficientes para intervir e quais são os nutrientes que funcionam como cofatores. Além disso, também nessa recomendação, atividade física aeróbica, pelo menos 40 minutos de caminhada rápida, 3 vezes por semana. No congresso do ano passado da Sociedade Internacional lá de Nutrigenética, eles trouxeram um estudo mostrando que se você caminhar rápido, né, indivíduos sedentários, que referem que não tem tempo para a prática de atividade física, se você recomendar caminhada rápida, mesmo que em curtas distâncias, já pode reduzir os níveis de gordura visceral. Tá bom? Então, se você é sedentário, não tem desculpa, pode andar rápido ao invés de você pegar um elevador, por exemplo. Aqui eu já trago uma outra variação genética, o gene que expressa a interleucina 6, que é o IL-6, onde a gente vê aqui um polimorfismo que está acontecendo com o alelo agonina por uma citosina, nesse caso, a agonina é o alelo de risco, tanto em hétero como em homozigose, tanto que a gente vê aqui sinalizado pela análise como um farol em vermelho, ou seja, atenção a essa variação genética, a esse polimorfismo, com RS com final 795. E o que a gente sabe é que ele está associado, ele é como se fosse o elo que existe entre inflamação e resistência insulínica, ou seja, a hiperexpressão do gene da interleucina 6 pode causar um processo inflamatório exacerbado e para tudo, pode ser aquele paciente que tem uma rinite, uma sinusite, uma artrite, que pode sim, o leite pode sim, alimentos pró-inflamatórios, né, um padrão alimentar pró-inflamatório, ele pode sim ser um gatilho para poder modular a hiperexpressão, ou seja, aumentar a expressão da interleucina 6 se você tiver uma predisposição, um genótipo desfavorável, tá bom? Então, nesse caso, você vai pensar em metabolismos como reduzir inflamação, controlar glicação. E o que fazer? Né? Eu já trouxe um pouquinho também de evidências científicas para poder embasar mais a sua conduta, você ter mais segurança. Já tem algumas evidências mostrando que suplementação com antocianinas, que seria em torno de 500 miligramas, depois eu posso compartilhar os artigos com vocês, aliás, tem aí nas referências, tá? Além disso, bebidas fermentáveis com carvalho, tipo kombucha, suco de laranja, que é um alimento citado naquele livro Super Genes também, do Deepak Chopra, que ele fala do poder anti-inflamatório do suco de laranja, para você tomar meio copo de suco de laranja todo dia. E aí a gente faz aqui a interpretação que isso pode ser sim favorável, benéfico para quem é portador nesse polimorfismo no gene que expressa a interleucina 6. E além disso, outras condutas também padronizadas para reduzir inflamação, exemplo da suplementação com ômega 3, que também não é para todos, a depender de uma variação no gene da ApoC3. Que vocês não vão conhecer aqui hoje, tá? Mas a gente pode aprofundar em uma próxima aula. E aqui eu trouxe um artigo para poder mostrar para a gente. Esse artigo, ele investigou o quanto ter um polimorfismo poderia impactar nos níveis séricos de interleucina 6 e fez uma associação também com o padrão dietético. Tá? E o que eles concluíram? Os pesquisadores no ano passado, eles concluíram que mulheres que são portadoras do genótipo CC, que é um genótipo favorável, lembrando aqui que o alelo de risco envolvido é o G, é uma guanina. Então, nesse caso, a ausência do alelo de risco, um genótipo favorável CC,
pode apresentar, esses pacientes podem apresentar níveis séricos reduzidos da interleucina 6 e também menor IMC. E eles concluíram que níveis séricos de interleucina 6, eles estão associados com intervenção dietética, com perda de peso e com genótipo, mas eles não conseguiram identificar qual seria a distribuição de macronutrientes para que isso tivesse efeito. Até porque essas condições, gente, normalmente elas são poligênicas, né? As doenças crônicas não transmissíveis, elas são poligênicas. Então fica um pouco obscuro, né? Um pouco nublado você concluir tudo, né, de uma vez só, conhecer toda a natureza, toda a dinâmica do funcionamento do seu paciente. Por isso que é importante que você fique atento não só ao genótipo dele, mas qual é o fenótipo, o que ele apresenta, circunferência abdominal, ou seja, antropometria e ainda marcadores bioquímicos para te ajudarem na sua decisão. Não é apenas de um braço, né? Não é apenas uma via, por exemplo, porque ele é portador desse polimorfismo, ele vai inflamar mais do que todo mundo. Ele pode inflamar mais se ele estiver exposto, sim, a uma dieta pró-inflamatória, tá bom? E aí, através disso, como que você pode modular a expressão do gene da interleucina 6? Seria oferecendo alimentos que sejam anti-inflamatórios, aí a gente pode falar dos fitoquímicos, das especiarias, dos condimentos, então gengibre, a cúrcuma, o chá verde, a epigalo-galactocatequina, a redução das gorduras saturadas e transaturadas, como a gente já conhece quais são os efeitos em níveis endoteliais em relação a essa inflamação, assim como outros alimentos refinados, ultraprocessados, a gente sabe quais são os alimentos pró-inflamatórios, além disso, controle de peso, justamente por conta de circunferência abdominal adequada, para que não tenha risco de um aumento de uma gordura intravisceral e, portanto, aumento do processo inflamatório, de resistência insulínica, diversas desordens metabólicas. E você pode modular isso através do aporte de antocianinas. Então, aqui eu trouxe os alimentos, prioritariamente as frutas vermelhas. Por mais que a gente coloque aqui essas frutas vermelhas, que é o que aparece mais nos estudos científicos, né, as berries, vamos lembrar também que as nossas frutas vermelhas aqui, a pitanga, a jabuticaba, a melancia, a cerola, tá bom? Não vamos esquecer disso, que é a nossa riqueza aqui. E além disso, também alguns estudos mostrando o poder do kombucha de carvalho, tá? Cuja fermentação também pode reduzir inflamação, modular estresse oxidativo e por conta disso também ter uma redução na expressão desses genes. Vamos passar agora para o HLA-DQ, não sei também se vocês conhecem um pouco sobre ele. Ele é uma variação genética bem comum de aparecer em testes nutrigenéticos, tá? Porque ele vai apontar para o risco que o seu paciente tem de desenvolver uma doença celíaca ao consumo excessivo, a exposição excessiva ao glúten, tá? Então aqui eu trouxe esse painel. O que a gente vê aqui, ó, são duas variantes genéticas, são dois genótipos que estão envolvidos com risco aumentado para desenvolver a doença celíaca, que é DQ2 e DQ8. Eu não sei se vocês se recordam das aulas de biologia ou então das aulas de imunologia lá da graduação, em que a gente aprendeu sobre os complexos que fazem a apresentação de antígenos e isso pode acarretar a rejeição de tecidos, a incompatibilidade, tá? E essa associação com glúten é feita justamente com um haplotipo desse, o HLA-DQ. Então, existe HLA-DQ2, DQ3, DQ4, DQ7 e DQ8. Então, DQ2 e DQ8 são aqueles que estão associados com risco aumentado para desenvolver a doença celíaca. Os demais, você vai dizer que o seu paciente apresenta um risco intermediário, um risco típico, como a maior parte da população, tá bom? E isso está associado não só com doença celíaca, tá? Mas também com sensibilidade ao glúten não celíaca, alergia a trigo, eu vou trazer aqui um pouquinho mais para frente. E é importante dizer o seguinte, ó, os polimorfismos em HLA-DQ, que está associado com doença celíaca e esses distúrbios, esses SNPs, eles são necessários, mas eles não são suficientes para desenvolver a doença, tá? Mas eles são extremamente necessários. Todo mundo que tem doença celíaca, por exemplo, é portador ou de DQ2 ou de DQ8. Então, nesse caso daquela paciente minha que eu falei, que ela queria saber o risco do filho dela, se ela tivesse ali ou DQ2 ou DQ8, provavelmente essa criança desenvolveria, sim, doença celíaca na fase adulta. E isso pode ser, sim, um diagnóstico diferencial, se por acaso ele não tiver, significa que as chances dele são intermediárias ou até baixas, se ele se cuidar, né, cuidar de microbiota intestinal, de não desenvolver problemas associados ao consumo do glúten.
Então, para isso, você como nutricionista, mesmo que seja na assistência secundária, né, dirigida ao fenótipo, ao que você vê, à individualidade que ele traz na sua consulta, que é o que a gente faz até agora, você vai fazer as orientações agora, a partir de agora, na nutrigenética, já pensando em prevenir problemas futuros. Lembrando que o glúten também, se o seu paciente ele for portador de um polimorfismo em L6, pode ser que o glúten seja um gatilho para poder exacerbar esse processo inflamatório. Já perceberam como a gente vai colando as peças, né? A gente escuta as queixas do cliente e vai para o teste nutrigenético para poder ajudar a responder as perguntas que ele te faz, tá? Você não vai precisar mais falar, não sei, vamos ver aqui, né? Às vezes você coloca lá, faz todos os marcadores, anti-endomísio, transglutaminase para investigar para doença celíaca, dá tudo lá normal, né? Sem alterações, negativo, só que o paciente ele tem sintomas, então, se você tem a nutrigenética, você já consegue intervir com mais precisão, tá? Então, nesse caso, para os pacientes que são portadores de DQ2, DQ8, você pode identificar esses indivíduos, né? Essa é a grande função de fazer o mapeamento nessas pessoas, na família, tá? Você vai identificar quais são os indivíduos que são geneticamente susceptíveis ou não a ter distúrbios associados ao glúten, e você vai fazer a recomendação de diminuir o consumo de glúten em vigência de processos inflamatórios, tá? No último congresso, teve um workshop lá, e aí o professor Kohlmeier, Martin Kohlmeier, ele é o crânio, assim, ele é de Carolina do Norte. Ele falou o seguinte, olha, claro que se o paciente ele for um DQ7, por exemplo, ele não tem risco elevado para desenvolver distúrbios associados ao glúten, você também não vai ficar estimulando ele mais a consumir glúten. A gente sabe por que isso, por vários motivos, principalmente aqui no Brasil. Mas, em contrapartida, se for um paciente que tenha essas variações genéticas de risco, você já vai ser mais veemente, mais assertivo, já vai orientar quais são as bebidas alcoólicas que são isentas de glúten, quais são os alimentos que ele pode aumentar o consumo, não necessariamente gluten free, tá? Gluten free é por conta do mercado, hoje em dia as pessoas já se familiarizam mais com esses termos, mas a gente sabe que a gente tem grandes riquezas alimentares que são naturalmente isentas de glúten. Então, aqui só para lembrar para vocês, essas alterações genéticas, elas explicam 40% da ocorrência, né, em doença celíaca, tem esse fundo genético, tem esse padrão. E eu falei sobre essa classe 2, né, a gente estava falando dos antígenos que são apresentadores, na verdade, os tecidos que são apresentadores de antígeno, nesse caso de classe 2, que faz a codificação desses alelos, tá? E apenas 5% já tem isso, né? Não só é necessário ter o SNP para desenvolver a doença, assim como apenas 5% desses portadores, no caso de DQ2, vão ter doença celíaca, ou seja, é bem baixo, tá? E a presença de DQ2 e de DQ8 aumentam esse risco de ter distúrbios associados ao glúten, como alergia ao trigo, a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca, ainda tem que estar com gastro associando a sua conduta, para que não seja confundido também com uma síndrome intestinal do colo irritável, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Estudos em genômica nutricional permitem refinar e identificar terapêuticas nutricionais que possam ser mais efetivas e que considerem os distintos grupos de risco geneticamente. A melhor coisa agora para o nutricionista é que ele não precisa ir com fluxo, sabe? Veio a moda de não ter glúten. Ah, não, doutora, vamos tirar glúten, vamos todo mundo. Eu sei que alguns conselhos são bem incisivos em relação a essa proibição, né? Alguns nutricionistas também não necessariamente passam essa régua, mas a gente precisa admitir que o glúten por muito tempo foi moda nesse sentido, inclusive por outros profissionais que não nutricionistas. Quando você faz esse tipo de intervenção, né, dirigida ao HLA-DQ, você tem como objetivo estabelecer marcadores genéticos de risco, você já vai trabalhar com predição de risco. Lembrando que testes nutrigenéticos, eles não fazem diagnóstico, tá? Testes genéticos podem fazer diagnósticos clínicos com médicos, mas com nutrição não, tá? Você não vai dizer para o seu paciente que ele tem uma intolerância à lactose por teste nutrigenético. Você vai dizer para ele que ele tem uma predisposição maior em apresentar problemas ao consumo excessivo de leite. Cuidado com nutricionês, tá? Nessas consultas, quando você vai falar de nutrigenética, porque o assunto em si já é um pouco mais denso. Se você mostrar um painel nutrigenético, o paciente vai ficar com medo, horrorizado, ou então vai ficar muito curioso e sua consulta vai durar 3 horas, tá?
Além disso, você vai poder determinar quais são esses grupos de risco, no caso de familiares, você pode ajudar essas pessoas. Você vai poder excluir o risco genético, como eu falei, isso é um diagnóstico diferencial para uma família que tem um caso já confirmado, como foi o exemplo da paciente. Associar com outras enfermidades que compartilham as mesmas vias autoimunes da doença celíaca, por exemplo, diabetes do tipo 1, tireoidite e algumas artrites. Então, vai ser aquele paciente que está cursando com artrite, com um processo inflamatório agudo, e ele vai se beneficiar da redução do consumo do glúten e do tratamento de microbiota intestinal, tá? A mesma coisa a tireoidite, né? Eu já falei, antes de saber sobre nutrigenética, estudar um pouco mais sobre isso, eu já falei para um paciente que tinha uma tireoidite, passei a régua e falei, e aí, vamos tirar o glúten, né? Poderia ser que ele tirasse, inclusive sofresse na vida social dele, tivesse problemas com a família em relação a isso e também não tivesse melhora no quadro inflamatório agudo, tá? E novas perspectivas que a gente encontra, que é o papel reversível da alimentação na promoção do fenótipo celíaco. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando a gente olha para isso e a gente começa a ver que a alimentação é um ponto-chave, né? A alimentação é o ambiente, claro que a alimentação faz parte do ambiente, tem a genética e ainda tem um indivíduo que deve ser responsabilizado, né? Que deve tomar uma atitude alimentar diferente frente a essas novas informações genômicas. E por último, o gene MCM6, que é o elemento regulador da expressão do gene da lactase, tá bom? É como se ele fosse um vizinho e ficasse lá ligando ou desligando o gene que expressa a enzima lactase. Eu posso dizer que a maior parte da nossa população sim, né, possui uma tendência a ter uma hipolactasia primária, ou seja, de fundo genético, que envolve a não persistência da lactase a partir dos 2 anos de idade, né? Até 2 anos de idade, a nossa microbiota é completamente diferente, tem uma produção adequada da lactase, a não ser que isso também seja congênito, que o bebê até apresente problemas ao leite materno, ao consumo do leite materno. E só que aí tá um detalhe também importante para o Nutri, né? Para que a gente novamente não generalize essas informações, porque mesmo que o nosso paciente ele seja homozigoto, por exemplo, que ele seja GG, seria o risco aumentado para ele apresentar a hipolactasia primária. E se por um acaso, só se por um acaso, ele tivesse o GG, ou seja, em vermelho, é como se ele tivesse esse risco muito maior, ele ainda tem uma produção residual de lactase, tá bom? Isso significa dizer o quê? Que você não vai orientar o seu paciente a cortar leite, mas que ele reduza a exposição. Se, por exemplo, se ele tomava iogurte e queijo na mesma refeição, ele passa a consumir apenas um laticínio por vez, tá? Fazer reinoculação de probióticos. Claro, hoje em dia se estuda muito essa correlação de microbiota interferindo no fenótipo metabólico, tá? Existe uma área chamada metagenômica que só estuda isso, microbiota versus atitudes alimentares, comportamento alimentar, versus microbioma também, no caso, expressão de genes que são oriundos de bactérias, então isso aí é um mundo à parte, tá bom? Não vamos entrar nessa seara aqui hoje. E, além disso, é importante saber, nesse caso aqui, eu estou falando de um paciente nesse painel nutrigenético que ele é um heterozigoto, ele tem só um alelo de risco. E, ainda assim, esse paciente ele pode ser orientado a não consumir leite em vigência de processos inflamatórios, mesmo que sejam transitórios, tá? Então, às vezes, uma medicação, tá usando antibiótico, vale a pena reduzir o consumo do leite, porque a produção da lactase, ela já é deficiente, ela não é nula, mas ela também não é plena, tá? Então, você pode orientar para que ele faça isso. E, mais uma vez, faça uma correlação com o consumo com o genótipo em IL6, porque também se tiver um alelo de risco, tanto em hétero quanto em homo, também essas duas informações, elas podem te ajudar a definir a sua conduta personalizada. Aqui, como eu falei, a gente produz muita lactase, o suficiente, né, até os 2 anos de vida, e isso é comum que vá reduzindo ao longo da vida, trazendo esse quadro de não persistência à lactase. E é muito prevalente
principalmente aqui, ó, América do Sul, 100% de países asiáticos, a gente conhece um pouco mais sobre essa epidemiologia aqui no Brasil. Então, 100% de japoneses, 80% de negros são intolerantes à lactose, 57% de brancos e mulatos, ou seja, a prevalência é realmente muito grande. E, como eu estava falando, pode ser ali um problema congênito ou pode ser primário associado a genético ou ainda secundária. E é interessante a gente falar sobre esse ponto, porque você pode pedir para o seu paciente fazer um teste de tolerância oral à lactose em laboratório. Ok, você vai lá dosar a glicemia no minuto 0, no minuto 30 e no minuto 60 depois de uma sobrecarga de lactose. Só que se o seu paciente ele tem alteração de microbiota, porque ele foi exposto a muito junk food, ou então se ele é um consumidor assíduo de bebidas alcoólicas, ou ele consumiu medicamentos antibióticos com muita frequência, ele pode ter sim uma alteração ali provisória em relação ao metabolismo da lactose e acusar como sendo intolerante nos exames bioquímicos. Já pararam para pensar nisso? Que aquele exame ali não necessariamente ele vai mostrar o que o paciente ele realmente tem, né? Pode ser uma questão provisória e quando você, ou seja, transitória e reversível, né? O nutricionista consegue melhorar esse quadro. Só que se for primária, né? Se tiver uma variante genética envolvida, você já toma mais cuidado, tá bom? Então é bem nesse sentido. Você não vai precisar pedir para ele para fazer aquele teste que é super chato e você já vai entender que ele tem uma predisposição sim a ter um metabolismo alterado dessa molécula de carboidrato. Aqui mais uma vez, né, como eu falei sobre TCF7L2, os SNPs eles são responsáveis por essas respostas diferentes em nossos pacientes. Às vezes a gente espera uma coisa e é completamente diferente. E sabendo que existe, né, uma produção residual ainda da lactase, mesmo que em vigência de uma homozigose para o alelo de risco, não é recomendado que você diga ao seu paciente para cortar definitivamente leite, a não ser que você esteja muito atento ao aporte de cálcio, de fósforo e de vitamina D. Então faz as correlações também com os marcadores bioquímicos, com os relatos que ele tem em relação à flatulência, ritmo intestinal. Lembrando que você vai colar peças, tá? A diferença é que a nutrigenética ela vai abrir os seus caminhos, vai deixar isso muito mais claro e o seu paciente muito menos confuso com a quantidade de informações que ele recebe. Se contar também que é uma ótima ferramenta de você fidelizar seu paciente, porque só você conhece ele a partir desse nível genético. E além disso, faça a reposição de lactase, né? Sempre que possível, o paciente não precisa ficar sofrendo com isso, tá bom? E aí agora, para a gente encerrar essa aula, eu trouxe aqui uma sacada para vocês. Como eu percebi que a maioria aqui é um iniciante em nutrigenômica, eu queria trazer para vocês o seguinte, ó, todo mundo me pergunta, eu vou estudar por onde, né? Qual é o livro que eu vou comprar, o que eu posso fazer em relação a isso? E o que eu posso trazer aqui de sacada é a seguinte, priorize estudar os polimorfismos que respondem às perguntas do seu público-alvo, gente. Porque imagine aí, são 3 milhões de polimorfismos, então você não vai dominar tudo, ou seja, você nunca vai estar pronto. Só que se você nichar, se você tiver uma área específica de atuação, você, mesmo sem estar pronto, você conseguir decidir o que você quer estudar e daí sim você começar a estudar, você tem mais clareza sobre isso, quem são as pessoas que você quer ajudar, você já começa a estudar os polimorfismos que são de interesse da sua área, que vão te ajudar a ajudar os seus pacientes, tá bom? Para que você não fique com aquele mundo, né, de informações, com aquela carga, que isso pode até te paralisar, né, ao invés de te motivar nessa área, tá bom? Então, se você já atende, você não tem um público-alvo específico, eu sugiro que você tenha isso para ontem, tá? Para ontem. E se você ainda não atende, se pergunte, né, qual é o problema que você adora resolver, para que você já saiba qual é a área que você quer seguir, se for dentro da nutrição clínica, e dentro da nutrigenética para que você domine os seus painéis e os seus polimorfismos e possa resolver cada vez mais as dores, as queixas que o seu paciente te traz. Gente, eu trouxe as referências aqui para vocês, tá bom? Eu trouxe esse outro slide aqui, ele tá mais bagunçado, que são as referências mais novas, mas eu posso compartilhar isso com vocês, tá? Eu vou falar isso no finalzinho, mas eu já quero convidar vocês desde agora, deixa eu contar uma história que é a seguinte, ó. Algumas pessoas me perguntaram, todo mundo sabe aqui, não sei se todo mundo sabe, que a gente tem um programa de treinamento para nutricionistas
Deixa eu voltar aqui para vocês. A gente tem um programa de treinamento para nutricionistas que é o Nutrigenômica Descomplicada. E ele só acontece 2 vezes por ano, tá? E aí a gente acabou de terminar com a turma 2 agora e um monte de gente me perguntou quando que vai ser a próxima turma. E aí, a próxima turma, ela só vai ser em maio. Só que porque muita gente estava me perguntando, a gente resolveu abrir uma turma VIP do ND3, já que a gente terminou o ND2. E essa turma VIP do ND3, ela vai entrar com algumas condições especiais que eu não vou falar agora, porque quem se inscrever nessa lista, entrar para essa lista de espera a partir de agora, vai receber na segunda-feira que condições são essas, que é que vocês vão ter de diferente em relação à turma que vai entrar só em maio, tá? Agora eu queria falar um detalhe aqui, ó. Esse link que tá aqui para vocês, eu vou até copiar ele e colocar aqui no chat. Esse link que tá aparecendo para vocês, ele não tá divulgado em lugar nenhum. Nenhum. Se vocês procurarem nas redes, não tem lugar nenhum. E foi um link que a última vez que eu liberei ele, a gente estava em uma live, deve ter mais ou menos uns 20, 25 dias isso daí. E eu dei uma última oportunidade, porque a gente ia lançar essa turma agora no dia 2 de abril. Mas por motivos de força maior, eu precisei reagendar essa turma, que vai ser lançada no dia 16. Só que só quem vai receber as informações sobre a matrícula dessa turma é quem tiver nessa lista aqui, que o endereço é esse, tá? Eu vou copiar e colar para vocês. Hoje a gente está com 113 pessoas nessa lista. Deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar de compartilhar, tá? Aqui o último slide é só rede social, tá? Vocês não vão perder nada, não. Aqui são os nossos contatos nas redes sociais, Nutrigenômica Descomplicada, tanto Instagram, Face e YouTube. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou deixar de compartilhar a minha tela. E eu vou colocar aqui o endereço no chat agora. Oi, Márcia Mônica, tudo bom? Márcia é nossa aluna top, destaque, que ganhou uma das primeiras também no nosso game. Ó, essa aqui é a lista. Esse aqui é o e-mail para vocês se inscreverem para poder receber essa oportunidade de entrar para a turma VIP do ND3. Ela só começa em abril, mas para quem em maio, mas para quem entrar em abril agora vão ter condições especiais, tá bom? Fala, Márcia, deixa eu olhar aqui rapidinho o comentário e rapidinho e já vou para as perguntas, tá? Ó, se vocês quiserem esses slides, porque eu quero só concluir as referências novas, deixar bonitinho, que eu sou toda detalhista, eu vou mandar por e-mail, tá? Então, se você quiser receber, eu vou colocar aqui o e-mail que você vai mandar pedindo esses slides que eu mando em PDF, tá? Pronto. Esse é o e-mail para vocês receberem os slides. E, além disso, o link para que vocês entrem para essa lista de espera. Essa lista de espera estava guardada, tá? Mas porque a gente reagendou essa turma VIP, eu resolvi liberar aqui para vocês hoje, tá bom? Ana Karina tá me perguntando se o pagamento seria agora. Não, Ana, é só quando a gente abrir a turma mesmo, tá? Vai ser lá no dia 16, mas na próxima segunda-feira vocês já vão receber o e-mail mesmo, explicando um pouco melhor sobre isso, tá bom? Vamos para as perguntas, Anônimo, quanto custa o teste e por quanto você vende? Olha, os testes variam no mercado de acordo com o número de genes que você vai mapear. Hoje você consegue comercializar no seu consultório um teste por pelo menos uns R$ 1.500, tá? Podendo chegar a uns 2.000 com 45 polimorfismos para que você tenha uma margem de lucro. E um dos testes que são mais completos hoje, que é do Centro de Genomas, ele fica em torno de R$ 2.950, podendo ser parcelado em até 10 vezes, tá? Tem outros testes também que são menos completos e são mais direcionados, por isso é importante que você defina uma área que você quer atuar, porque tem testes que são específicos para mulheres que querem engravidar, ou então para pessoas que queiram aumentar a longevidade, então é só baseado em inflamação, estresse oxidativo. Então, a primeira coisa é você definir o seu público-alvo, tá? Porque daí você consegue direcionar os seus estudos
para os seus SNPs de interesse e de auxílio também para o seu paciente. Pamela pergunta, mas quem tem predisposição para Alzheimer e é anêmico, ou seja, tem alguma carência relacionada ao aterro? Não entendi como proceder. Bom, eu vou responder, eu acho que eu entendi o que você perguntou em relação a ferro, né? Tem que fazer o ferro e tem uma predisposição ao Alzheimer. Bom, você pode entupir ele de antioxidante, tá? Então você pode usar uma vitamina E, se ele for um bom transportador. Eu não usaria a vitamina C porque aumenta a biodisponibilidade, não usaria suplementando, tá? Que mais? Você tem que investigar qual é a causa da anemia também, se é por ferro, se é por B12, se é por cobre. E aí conversa com o hematologista, tá? Essas coisas mais específicas você vai falar para ele, né? Você vai acusar, olha, tem esse risco, tá bom? Então, vamos avaliar se realmente precisa fazer. Que mais? Pamela também tinha falado, mando a aula, que massa, Pamela. Eu amo também vir aqui falar com vocês. É acadêmica do curso de nutrição na faculdade Uninorte, na cidade de Manaus. Que massa! Não conheço Manaus, só sei que chove bastante. Mas, mês passado, participei de um evento com o professor Luciano Bruno e me despertou uma super vontade de aprender mais sobre nutrigenômica. Você possui mais materiais relacionados a esse tema, principalmente sobre redução de riscos do Alzheimer? Olha, coloca lá no TED, tá? No TED Talks. Coloca lá doença de Alzheimer e Nutrigenetic, tipo assim, tá? Você vai encontrar uma palestra maravilhosa de um pesquisador que fez nele mesmo, né, esses experimentos em relação a retardar a doença, porque ele cuidou do pai por muito tempo e ele mesmo começou a estudar mais sobre isso. Tem as diretrizes, tem esses artigos que eu vou colocar as referências e ele está disponível, tá bom, para o público. E sobre material, sim, eu tenho um material chamado DNA do Consultório em 7 Passos, que é um e-book que eu fiz para poder orientar como que você faz, né? Se você está começando agora, qual é o passo a passo? O que você tem que começar a fazer para começar a entrar nessa área? Então, é só você entrar lá no site, na home, deixa eu aproveitar e colocar para vocês também. Vocês podem baixar lá. Esse aqui, DNA Nutrition. Pronto. Lá vocês podem baixar o e-book, tá bom? O que mais? Mailane, quais os 4 tipos de metabolismo-alvo? Inflamação, oxidação, glicação e saúde intestinal, tá? O que mais? Anônimo perguntou de novo. Todo trabalho em nutrigenômica depende desses testes genéticos? Estou caindo de paraquedas desse tema. Pois é, essa é uma questão a discutir, tá? Para você ter precisão, é importante que você conheça o mapa genético da pessoa, porque você não pode pensar, eu acho que o meu paciente tem um polimorfismo na ApoE e pode ter um risco aumentado para doença de Alzheimer porque a família tem. Ok, ainda assim você continua, né, sem tanta precisão no erro e no acerto. A única saída que eu vejo para isso é a gente usar algumas ferramentas dentro do consultório. Por exemplo, tem algumas tiras de... será que eu vou acertar o nome agora? Politiuracil, que é um sabor bem amargo, assim, que a depender da variação genética que você tenha, se você é um gene que está associado com paladar, tá bom? Paladar para o gosto amargo. E você pode colocar na língua do seu paciente, se ele rejeitar aquela fita, vai estar muito amargo, ele vai falar, ai, que horror. Isso daí é uma evidência, né, de que ele tem um polimorfismo no gene, TAS-R38, se eu não me engano o nome do gene agora, tá? Não consigo decorar tudo, não. Decoro mais da área que eu atuo. Mas esse é bem interessante, porque se o paciente, ele tende a ter uma repulsa maior em relação ao sabor amargo, significa que ele também vai ter uma tolerância menor ao consumo de crucíferas, por exemplo, né? Então, tanto o consumo de brócolis, de rúcula, vai ser aquele paciente que não vai curtir muito. Então, você de cara já vai conhecer melhor como que você vai oferecer esses alimentos reguladores na alimentação dele, tá? Então, essa é uma maneira, você ter esse tipo de instrumento para você dar para o seu paciente ele testar e isso te dá um direcionamento. Mas eu ainda acho que é muito teste, sabe?
que vale a pena, assim, você ter esse mapa genético. O genótipo, ele não vai mudar, é como se fosse a impressão digital genética, né? O que vai mudar é o padrão dessa expressão gênica, tá bom? O que mais? Aqui nas perguntas são essas. Obrigada, pessoal, pelas perguntas, tá bom? E agora eu vou entrar no chat. A minha área de atuação é nutrigenética aplicada à obesidade e prevenção de doenças crônicas, mas mais eu trabalho com emagrecimento com mulheres que têm entre 35 e 65 anos que querem emagrecer até 20 quilos. Esse é o meu avatar, digamos assim, que é o cliente ideal. Que é a partir disso que você começa a direcionar os seus estudos, né? Você não vai, por exemplo, ficar estudando autismo se você não atende pacientes que têm esse perfil, óbvio, tá? Então essa é a minha área de atuação e eu faço essa fusão, né? Emagrecimento, nutrigenômica e coaching também. Também sou coach. O que mais? Simone pergunta, Cecília, como faz para dosar alumínio? Alumínio sérico. Normal, alumínio sérico. E se o paciente tiver com essa dosagem alta, como diminuir? Algum suplemento? Sim. Você pode colocar alguns hepatoprotetores, estimular a detoxificação com glutamina, por exemplo. Alguns quelantes, né, você pode fazer, então aumentar o consumo de salsa para quelar metais pesados. Melhorar a microbiota intestinal, então fazer a suplementação com probióticos e reduzir a exposição, tá? Aumentar o consumo de brássicas, se ele tiver uma glutationa inserida, né, que faz esse metabolismo. O que observar na nutrigenética em relação à obesidade? É mito dizer que o paciente emagrece mais através da conduta personalizada do DNA do que uma abordagem individualizada baseada em fenótipo, tá? Não fale isso, porque isso não procede. O que acontece você vai saber qual é a predisposição do seu paciente que ele tem para aumentar a IMC, para aumentar a circunferência abdominal, quais são os riscos dele responder à sua intervenção, se é um low carb, se é um high fat ou um low fat, ou se ele vai ter um risco maior de reganhar peso futuramente em processo de emagrecimento. Isso pode ser um super diagnóstico diferencial para indicar ou não cirurgia bariátrica, você sabe qual é o risco que ele tem. Se você trabalha com mulheres em idade fértil, qual é o risco que essa mulher tem de desenvolver excesso de peso ou obesidade durante o período gestacional e quais são as chances dela de reter ou perder esse peso depois da gravidez. Se você conhecer, né, eficiência para o metabolismo de carboidratos, condições de lipólise, predisposição para resistência insulínica, processo inflamatório, então tudo isso te ajuda, né, já que é uma doença poligênica, assim como a grande maioria das doenças crônicas. O que mais? Cecília, é possível fazer uma intervenção sem ter teste com anamnese? É isso, você fica ainda, né, na dúvida, você fica sem precisão. Mônica tá aqui falando, quem cola nessa mulher? Ela é demais? Adoro. A gente tá precisando de se ver, hein, Márcia? Carla falou comigo, é de Brasília, Nutri, credenciada no laboratório, já fez a primeira interpretação, acho que tô nível 5, é uma emoção, né? Eu acho que Márcia fez também, já fez, Márcia? Já conseguiu fazer o seu primeiro teste? É muito legal, e gente, se vocês curtem essa área, eu sugiro que vocês mergulhem no mundo da nutrigenômica, porque a gente precisa, tá? A gente precisa de gente nessa área. Carmen fala, como fazer os testes nutrigenéticos? Nós compramos o kit, repassamos para o cliente? Depende do laboratório, tá? Depende, você tem que saber. Tem laboratórios que você compra os kits, ou então pega em consignação, e aí você revende faturando no seu próprio consultório, ou você pode faturar dentro do laboratório, tá bom? Preciso fazer uns vídeos sobre isso, né? É isso aí, Márcia. É só uma questão de tempo, né? A gente já começa aí a implementar a nutrigenética também no seu consultório. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou colocar aqui só mais uma vez o link para que vocês possam se inscrever na lista de espera, tá? Essa lista de espera lá em off, tá bom? Só em off. Amei, parabéns, Carmen. Pessoal, de 0 a 10, o quanto vocês curtiram essa aula, o quanto para vocês ela foi importante, ela foi válida. Carmen, 10, Márcia, muitos milhões, Anderson, 1000, 10. Vocês querem mais aulas sobre essa? Eu sempre chamo vocês aqui para Masterclass para que a gente possa aprofundar, tá bom? Esses conceitos. Lá na live a gente fica com muita distração, não dá certo não,
tá bom? Mas a gente continua nas lives, a gente está aí na terceira temporada de lives e a gente continua na ativa. Lembre de me mandar um e-mail, hein? Ó, vou colocar aqui mais uma vez para eu mandar para vocês os slides. Nutrigenômica Descomplicada, @ceciliarios.com.br. Se vocês curtiram essa aula, indiquem para as outras pessoas o Nutrigenômica Descomplicada para ficar acompanhando os conteúdos que a gente abre para todo mundo, compartilha com todo mundo, porque dessa maneira, nessa contribuição, né, nesses estudos colaborativos, é o que eu acredito que a gente consiga levar a nutrição para o terceiro nível, tá? Para assistência de precisão. Galera, muito obrigada, uma boa noite para vocês e até a próxima Masterclass. Beijo! Tchau, tchau!